Olá, muito boa noite. Eu sou Boa Miguel noite. Arcanjo, eu sou coordenador de extensão cultural e projetos especiais aqui da SP Escola de Teatro e você está aqui com a gente no YouTube numa noite muito especial, porque nesta noite a gente vai falar de uma das maiores, se não a maior atriz, né, do teatro brasileiro. O nome dela é Cacilda Becker, e ela terminou de completar 100 anos de nascimento, né? O centenário de Cacilda Becker. Estamos nesse ano aí celebrando essa grande atriz que nos deixou tão cedo, né? Em 1969, mas que deixou um legado que nós vamos falar com o pessoal muito. Tá sem som, Miguel. Tá sem som, Miguel. Voltamos aqui, eu tive que ter um probleminha de som resolvido. Então, deixa eu apresentar quem está com a gente aqui nessa noite, né? Nós temos aqui convidados muito mais que especiais e muito queridos de todos nós. Eu vou começar, então, em ordem, vamos pela ordem alfabética, e com ele, que é o neto de Cacilda Becker, né? Ele carrega o sobrenome e a herança dessa avó poderosa. Guilherme Becker, muito bem-vindo com a gente essa noite. Prazer é todo meu, agradeço a oportunidade de estar com a escola SP, de estar lembrando minha avó deu aula e achava muito importante estudar, ler teatro. Era uma mulher que lia muito, estudava muito para ser o que foi e o que é até hoje. Muito bom, Guilherme. Daqui a pouco eu vou querer que você me conte esse cenário, que eu estou vendo a sua avó atrás aí de você voando. Esse cenário maravilhoso. O Guilherme Becker, ele é ator, ele é diretor de fotografia, de cinema, com formação na FAP, na Escola Pan-Americana. Segue aí o legado artístico, porque está no sangue, né? É Becker. E a gente também está recebendo hoje aqui o Ivano Lima, né, que ele é estudioso da vida e da obra de Cacilda Becker, além de ser professor universitário de teatro e ter dirigido, enfim, mais de 30 espetáculos. É um cara apaixonado pelo teatro e um especialista no assunto. Muito bem-vindo, Ivano Lima. Olá, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui, né, nessa conversa sobre esse mito fantástico que é a Cacilda Becker, né? Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. A alegria é toda nossa, viu, Ivano? E já que eu estou no I do Ivano, vamos para o Ivan Cabral. O Ivan Cabral, que é ator, é diretor, é dramaturgo, é um dos fundadores, ao lado do Rodolfo Garcia Vasque, da companhia de teatro O Sátiro, que já tem 32 anos aí de trajetória, e é o nosso diretor executivo aqui da SP Escola de Teatro. Então, o Ivan está comigo aqui. Ele está como ator e também como anfitrião. Muito bem-vindo, Ivan. Eva, um prazer estar aqui com vocês e em tão nobre companhia, né, Miguel? Estou bem feliz e também para falar sobre essa mulher que eu sou absolutamente fascinado e aprender aqui, que eu tenho certeza que vocês vão me contar histórias incríveis. Obrigado. Eu que agradeço, Ivan, e tenho certeza que vão vir muitas histórias incríveis, inclusive uma das histórias incríveis é essa atriz, porque ela interpretou Cacilda Becker, não em qualquer teatro, viu, gente? No Teatro Oficina, dirigido pelo José Celso Martinez Corrêa, uma atriz que todos nós conhecemos, aplaudimos e admiramos, porque ela tem muito talento. Ela veio lá do Rio Grande do Sul para sacudir... Então, calma. Eu preciso falar, já que você disse que não foi em qualquer lugar, eu quero dizer que não foi qualquer interpretação, Miguel. O trabalho dessa atriz era uma coisa fenomenal, é um trabalho antológico. Um trabalho antológico obrigada. do teatro brasileiro. Deixa eu passar a palavra para ela, então. Leona Cavalli, muito bem-vinda. Oh, obrigada, queridos. Obrigada, Miguel. Obrigada, Ivan. Que legal. Que honra, que alegria estar aqui com vocês, gente. Porque, primeiro, que o trabalho aqui dessa escola é um trabalho maravilhoso, um trabalho de fogo, de chama, de resistência, que mantém essa chama acesa do teatro brasileiro, né? Aqui essa escola é uma escola é um ponto realmente de luz no nosso teatro. Então eu agradeço, para mim é uma honra, uma alegria poder estar revivendo Cacilda, né? Junto com o Guilherme e com o Ivano. E vocês vejam a importância dessa atriz, porque 100 anos depois que ela nasceu, ela é considerada a maior atriz do teatro brasileiro. Quer dizer, é uma coisa assim que realmente a vida da Cacilda, ela simboliza também o próprio teatro. Não por acaso ela dizia que ela era o teatro.
né? Que todos os teatros, ela dizia, todos os teatros são meus teatros. Então, uma pessoa que tem essa dimensão e que se funde, né, com a própria história do teatro brasileiro, porque quando a gente fala de Cacilda, a gente praticamente fala da história do nosso teatro. E até hoje, porque ela se torna moderna através de nós, é sempre reviver, não é nunca nem contar, é reviver, e é sempre importante, e um legado que é assim, fundamental para todos que estudam, que amam e que fazem teatro. Com certeza, viu, Leona? Já que você pegou essa ponte histórica, eu vou ter que... A primeira pergunta então vai ser para o Ivano Lima, que eu sei que ele pesquisa muito a obra da Cacilda Becker. A Leona falou essa frase muito boa, né? Todos os teatros são meu teatro, que é da Cacilda. E tem uma frase da Cacilda que tem tudo a ver com a SP Escola de Teatro e com a profissionalização do artista, né? Ela falava que nunca me peçam para dar de graça, a única coisa que eu tenho para vender, né? Me paga meu ingresso para ver minha peça. Era isso mesmo, Ivano Lima, que ela falava? Pois tem essa fala, mas assim, nos bastidores, na verdade, a Cacilda era muito generosa. Ela, na verdade, ela distribuía quase os ingressos, né? E sempre nos melhores lugares assim do teatro. Mas isso parece que tem um fundo de verdade, sim. Ela mencionou essa frase, mas ela tinha esse outro lado também, de ser uma atriz muito generosa, muito atenta com o seu tempo, né? E foi a que iniciou, né, que deu o pontapé inicial da profissionalização mesmo do ator, né? Ela veio com esse já predestinada para essa vocação, né? Então ela foi a primeira atriz contratada no Brasil, né? E entre outras coisas. Mas a frase, sim, parece que é dela, sim. E, Ivan, então, se a gente não... Hoje em dia, os artistas têm um DRT, deve também muito a Cacilda, né? Um registro no Ministério do Trabalho, de ter uma profissão consolidada. Sim, isso veio lá de 1948, quando ela foi contratada pelo TBC, né, o Teatro Brasileiro de Comédia. Ela recebeu o convite e ela disse que faria o papel, sim, mas faria o papel mediante um contrato. Então, esse contrato veio e ela fez a personagem, que inclusive era uma personagem que era para ser da Nídia Alice, e ela não fez porque o espetáculo era para a época era um pouco pesado, assim. Ela não quis se a mulher do próximo, né? Então não o contexto da peça falava de divórcio e tinha um palavreado um pouco forte para a época, e ela não quis fazer o papel, e aí a Cacilda foi convidada e aceitou, né? Mediante esse acordo, que ela fosse contratada. Olha que bom, que bacana. Se vocês estão acompanhando aí, você estuda teatro, está com a gente aqui nessa live, pode mandar sua pergunta no chat, se você quiser fazer para o Guilherme Becker, para o Ivano Lima, para a Leona Carvalho, para o Ivan Cabral, dúvida sobre a Cacilda, pode mandar, que dentro do tempo a gente vai fazendo as perguntas. Guilherme Becker, quando você foi convidado para essa live, ele falou assim para mim: eu não vou falar como especialista de teatro, não. Eu quero entrar nessa live falando da minha avó, como neto. Então, eu te pergunto, como é que é ser neto de Cacilda Becker? Olha, eu vou dizer para você que eu falei uma mentira. Fazendo blog, vamos fazer... Cacilda é um instante. É uma star. Nasce uma estrela. É um momento Julien Roucher, uma personagem pobre, num balcão, tentando entrar nas trevas da vida para iluminar. Na outra ponta, uma mulher já vivida se aproxima. São luzes em toda ribalta do teatro. Ela se acende. A moça chega e diz: hóstia,
abre a boca. Ganhei ontem de um Mariana americano. Cocaína vermelha, chuva de estrela nos seus lábios, só para as artistas da Fox. Agora, mais uma camada, um pouco de delineador. E quem irá resistir à garota da boca do inferno? Isso é um texto de Juliano Cher, Cacilda interpretando Tite Duval, o espetáculo Nick Bar, um espetáculo que ela está muito jovem, não é o primeiro, mas eu acho essa fala linda. Minha avó pintava os lábios, tinha os lábios que desejava, tinha os lábios de atriz, tinha os lábios da Clara Zanazian, tinha os lábios do Pega Fogo, do Estragon, os lábios da Cidinha, que foram esquecidos com os seus 17 anos de idade, e eram os lábios da Cacilda, que estão atrás de mim, descobertos pelo fotógrafo, ator Miruel Silveira, enquanto ela, pobre, bailava ao som do mar. E aquele fotógrafo fantástico registrou instantes e se aproximou daquela moça, como num balcão, como se o mar fosse um balcão, e o nosso Miruel se aproximasse da Cidinha, no caso da nossa personagem do Nick Bar. E fala, moça, eu quero ser bailarina. Não, você nasceu para os palcos, você deve ser atriz. Você vai permanecer sendo atriz. Minha avó, logo depois, através do Miruel, foi apresentada a meu avô, que era jornalista, ator, locutor, o senhor Tito Fleury, que levou ela para muitos lugares, mas Cacilda, eu não vou falar especialmente de teatro, no caso. Eu falei desse personagem porque o espetáculo Nick Bar fez muito sucesso, lançou a Cacilda essa frase muito bonita, dizendo que nós temos que pintar a boca muitas vezes para termos as palavras certas, para que elas não sejam só palavras, 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 como se diz em um grande espetáculo, que eu não vou citar qual é. Então, o que eu tenho a dizer sobre a Cacilda, sobre a Cidinha, sobre a Cacilda Becker Iacono, sobre a Cacilda Becker, sobre o nosso Estragon, que não sei muito definir minha avó. Minha avó, de acordo com o Cuca, meu pai, era uma mulher, além de mãe, ela era maternal. Cacilda encerrou sua vida num apartamento grande, com Valmoro, Cuca, um casamento já despedaçado, muita dor, lutando num espetáculo do Beckett, é estranho, Becker e Beckett, travestida de homem de pobreza, tentando encontrar o que todo ser humano quer, felicidade. Atravessou o tempo como um instante, como eu digo, que foram luzes que se acenderam em algum lugar e aquela estrela apareceu. E eu tenho muito orgulho. Quando eu era moleque, eu me divertia muito de grandes atrizes, grandes atores, em alguns lugares, se aproximarem daquela tola criança, me tratarem de forma diferente. Eu via eles nas novelas. Depois, com meus 20 anos, quando me interessei por cinema, por fotografia, que eu amo muito fazer, estilo de teatro, estilo de cinema, especialmente eu amo fotografia e direção de arte, eu percebi que era uma responsabilidade enorme, que essa mulher não foi uma grande atriz. Minha avó mudou o Brasil. Minha avó, ela tornou-se todos os teatros. Minha avó lembra também a frase triste, mas mordaz, de Frederic Durémat da Clara Zanazian,
O mundo fez de mim uma prostituta e eu faço do mundo um bordel. Pago Guilherme por um assassinato. Alta economia por um cadáver. Isso é muito bonito, essa frase. E eu sempre ouvi coisas lindas da Cleide, falando da sensibilidade. E, ao mesmo tempo, Cacilda não tem arrogância, Cacilda, minha avó não tem empáfia, mas minha avó está vestida de Givenchy, muitas vezes de Chanel, de Dior, de Denner, lançou Clodovil. Em casa, levantava-se umas 9 horas da manhã, era silêncio, era que saía a última do quarto. A mãe levantava às 4h30, Cleide levantava cedo, Dirce também. Aí percebia-se barulho de salto alto pela sala. Cacilda já estava vestida de Becker, às 11 horas da manhã, mesmo para o almoço, para preparar um salmão, e diz que ela sempre gostava de fazer isso. Cleide, às vezes, gritava: por que você está assim, Cacilda? Você está em casa. E ela já estava de cabelo, estava de boca pintada para ficar em casa. Então, acho que isso é dessa mulher, da primeira-dama do teatro, a senhora Cacilda Becker, minha avó, a qual eu tenho imensa saudade, apesar de não havê-la conhecido. Acredito, porque eu não acredito na morte, a morte é um instante, quando as luzes e o pano caem, é a morte. Mas sempre ele se abre de novo numa nova história. Então, eu conheci minha avó. Eu nasci 4 anos depois que ela estava aqui. Que ela se foi daqui. Conversei com ela 4 anos lá. Está em algum lugar aqui, no meu subconsciente. Então, gente, para passar a palavra, depois vocês me perguntam o que vocês desejam. É confuso para mim esse universo. Foi confuso para mim descobrir uma coisa, já começando a ser homem, meus 30 e poucos anos. Minha tia Cleide, eu nunca vi no teatro, nunca vi. Eu gosto de televisão, mas eu assisto pouco. Falavam de alguns personagens da Cleide, famosos, como no Ninho da Serpente. Aí um dia a Cleide me chamou no Rio para assistir uma peça que a Cacilda fez, que com o título da Cacilda era Longa Jornada de um Dia para Dentro da Noite. A Cleide já fez Longa Jornada Noite Adentro. A Mary, junto com o Sérgio Brito, o Marco Antônio Pamo. E eu vi a Cleide no palco. E termina o primeiro ato, um espetáculo de 3 horas, é a vida do Anil, né? Estou falando um pouco da minha tia Cleide, porque a Cleide é a Cacilda, ela é a camareira do teatro, ela é a bilheteira do teatro, ela é aquela que sai da coxia quando alguém falta, como a irmã substitui a Nídia, e ela vai em Anjos de Pedra e substitui. Mas você não vai estudar medicina, Cleide, diz a Cacilda. Mas eu sei as falas, eu fico aqui. Ela era tesoureira, era camareira, ela estava ali trabalhando, as mulheres trabalhavam. E eu vi Longa Jornada de Noite Adentro, quando acabava o primeiro ato, eu saí chorando. Minha tia me pôs numa cadeira especial do teatro, estava com 30 e poucos anos, e meu pai me avisou em São Paulo, Cuca. Vai para o Rio, vai assistir a vida do Anil, você vai ver que a Cleide Iacone também é a primeira-dama do teatro, a irmã da sua. E eu saí chorando, juro, Miguel, juro, Ivano, Leona. E atravessei, ela chegou a Cleide com o cabelo loiro, comprido, um óculos parecido com o do Ivan, azul, sorrindo, com uma cara meio tirando sarro de mim, e falou: gostou, meu sobrinho? Eu ajoelhei nos pés da minha tia e falei: tia, você é um gênio. Como que você nunca me mostrou isso? Olha isso. Falou: eu tinha medo. Gostou? Continuo. Eu falei: continua. E o que era sua irmã? Ela: Guilherme, eu sou uma fração de segundos do que um dia ela foi e sempre será.
e fiz esse espetáculo porque ela amava. Eu acho que a Cacilda é uma longa jornada de um dia para dentro da noite. É uma estrela, por isso tem esse reflexo aqui. É uma estrela, e essa foto, que ela está na ponta dos pés. Uau. Se o Rodin visse, faria em bronze. É a minha ideia, por isso que eu mostro a todos vocês a nossa ideia, tornar-se o Prêmio Cacilda Becker, com a Cacilda bem na pontinha, como é o Saci. Você falou da perereca, a Cacilda, o Clodovil tinha uma perereca no programa dele, em cima da mesa, era um peso de papel, e teve uma entrevista com a Hebe falou, não gosto de sapo, tirou a perereca. Não mexe com a minha Cacilda. E a Cacilda pulava. O Saci, que é o maior prêmio do teatro, pula. E a Cacilda ali está dançando, parecendo a Dalida. Ela estudou. Himalaya, sabe? A Cacilda estudou balé também, né? Ela era bailarina também. Ela era bailarina por si só, ela não teve oportunidade de estudar. Ela participou de algum. Ela sustentava a família, já sempre no final do ano, com os festivais de dança. Ela foi proibida pelo avô, criança, porque ela queria sair vestida de borboleta. Já começa aí, o Zé Celso fala isso. Você não vai naquele lugar do diabo, naquele lugar do demônio. E ela, mesmo assim, rasgou a roupa da Cacilda, de borboleta. Isso era uma cena. Ela, mesmo assim, foi voar. Era uma cena da Leona, não era, Leona? Era uma cena, isso era uma cena. Eu lembro bem. Conta como foi, Leona. Não, a montagem da Cacilda, não sei quem viu aí, mas era uma montagem épica, né? Porque durava durava umas 8 horas. Como costuma ser as peças no Teatro Oficina, né? Então, tinha toda a fase da infância dela, e tinha essa pergunta que o Miguel fez, é interessante, porque essa pergunta do começo daquela frase, né? Não me peçam de graça a única coisa que eu tenho para vender, porque esse episódio aí que o Guilherme está narrando, do comecinho da carreira dela, quando ela se apaixonou pela arte, ou pelo menos se reconheceu, porque ela sempre foi arte, né? Mas quando ela morava em Santos, ainda pequena, com 9 anos de idade, se não me engano, né, Guilherme? Ela sustentava as irmãs dançando. Então, tinha a cena dela, menina, dançando. E aí ela foi conversar com a diretora da escola e perguntou se ela poderia ter uma bolsa, e se poderia ter bolsa para as irmãs, e elas se comprometeria em dançar na escola. E assim ela, então, trabalhou desde cedo. E tem um momento da vida dela em que ela toma essa decisão que a faz praticamente lutar a vida inteira pela dignidade da carreira, pelo reconhecimento da atuação como uma carreira profissional. Claro que antes dela tinha Bibi, tinha Dercy, tinha Dulcina, que eram atrizes que tinham companhias, mas não havia este reconhecimento amplo, total, do ator, da atriz, como uma profissão, no sentido de DRT, de registro e tal. E a Cacilda, ela trouxe isso. Eu acho que isso aqui, a gente falando para um público aqui que também é da escola, é importante trazer, porque isso para todos nós, para mim foi um diferencial, mesmo quando eu estava fazendo Cacilda, esse diferencial de você lidar com a questão da matéria, com a questão da troca do valor, e saber que isso também faz parte, né? E a Cacilda sempre tinha esse lugar dela, era muito, muito real, né? Eu gosto muito de um texto, que também é um texto que estava no espetáculo do Zé, né? Em que ela fala das 3 personalidades dela. Então, ela fala que ela tinha uma personalidade azul, que era uma personalidade que representava a alma dela, que dançava, que era delicada, que gostava de aromas, de perfume, de arte, que era quase impalpável, que ela tinha uma outra personalidade que era rosada, que era vermelha, e que gostava de beber, que gostava de falar, que gostava de conversar com as pessoas, e que era a produtora, que gostava de produzir, que gostava de valorizar, que dar o valor que eu identifico com essa coisa da produção, né? Que
tocava nesses assuntos que eram assuntos tabus, e que ela tinha uma outra personalidade, que era uma personalidade cinza, parda, antiga, triste, que era a consciência dela. E esse texto faz parte de uma carta que ela escreveu para o namorado quando ela tinha 21 anos, acho. Então, assim, dá um pouco da dimensão do que é a Cacilda. E a peça era uma peça cheia de humor, que trazia todo esse... A primeira parte da peça era todo o encontro com a família, tinha todos essas questões familiares, o quanto ela batalhou, o nível de preconceito que ela encarou, porque vocês imaginam que naquela época ser atriz era uma coisa assim muito desqualificada, assim, era uma coisa certa, assim, entendeu? A pessoa era quase uma prostituta, era uma coisa assim meio, né? E ela trouxe essa força e pegou toda aquela mudança do profissionalismo do teatro no Brasil. E, por outro lado, enfrentou um preconceito muito grande, porque ela também trabalhou com o Ziembinski, com aquela série de diretores que veio para o TBC, que eram diretores internacionais, então as pessoas também falavam como ela trabalhava com diretores internacionais naquele momento, né? Um momento que havia também esse preconceito. Depois ela pegou aquela fase dos anos 60 e ela abraçou isso. O Zé ama muito ela também, porque ela quebrou a primeira champanhe do Teatro Oficina. Então, ela foi uma mulher que passou por várias fases e quebrou muitos tabus, né? Deixa eu só contextualizar uma coisa, Leona, que é bem importante. O Ivano falou da história da Nídia Alicia, que a Cacilda vai substituir a Nídia Alicia, e, na verdade, eu acho que o Ivano sabe disso, a Nídia se recusou porque ela trabalhava numa loja como vendedora, eu acho. Olha. E ela tinha medo de ser mandada embora desse trabalho que ela tinha. Foi por causa... E, claro, do que a beijo. peça era uma peça que falava de um monte de coisa. E tinha o beijo também, verdade. Tinha um beijo, Que ela tinha que dar um beijo e ela falou, isso não vai bem para uma moça de família. O grande ponto foi o beijo. E isso é importante dizer, porque a Cacilda, quando ela exige esse contrato, que ela assine um contrato e vai trabalhar no TBC, ela está nitidamente criando, a partir desse momento, a profissionalização do artista. Porque até então, mesmo as temporadas do TBC, elas eram rápidas, não ficava um ano em cartaz, eram peças que vinham, faziam algumas apresentações. O livro do Alberto Guzic sobre o TBC fala bastante disso, que é bem legal. Então, só queria fazer essa ponte, porque eu acho ela muito importante. A Cacilda, que vai decretar a profissionalização do artista brasileiro. Com certeza. Oi, Ivan, eu só vou pedir vocês um pouquinho, eu vou continuar com o Ivan, tem uma pergunta para o Ivan, mas vamos lá, porque o pessoal está participando, dando boa noite aqui, a gente tem que falar. A Kátia Araceli deu boa noite, está vendo lá de Minas Gerais. O Oleran Pissuvurchi diz que a Cacilda é sangue, energia, alma e sinônimo do teatro. Ela é a nossa arte brasileira, né? Ele fala que a Cacilda é digna de inspiração, admiração, reconhecimento divino, uma entidade. A gente tem também o Raul Teixeira, que é coordenador da nossa Escola de Teatro, contando uma história aqui. O Raul Teixeira falou: o meu pai, o Rubens Teixeira, foi um dos integrantes da fundação da Companhia da Cacilda. Foi um dos 12 integrantes da companhia, ao lado do Ziembinski, Valmor Chagas, Cleidiácones, Fred Kliman, Gianni Rato, Kleber Macedo, Jorge Chaia, Norma Greco, Estênio Garcia, Aurélio Teixeira, Amélia Bittencourt, Cacilda Becker e Rubens Teixeira. Pelo que eu sei, somente o pai dele, né, o Rubens Teixeira, que nós temos que chamar para fazer uma live aqui, e o Estênio Garcia e a Amélia Bittencourt ainda permanecem vivos com a gente. Olha que depoimento importante aqui do Raul Teixeira. Obrigado, viu, Raul, por esse depoimento. O Slow Bart falou assim, que a carteira de trabalho da Cacilda tinha o famoso carimbo vermelho, que todas as atrizes da época carregavam, né? E perguntou se o Guilherme tem esse item histórico. Segura aí, Guilherme, que nós vamos te perguntar. O Gustavo Ferreira mandando corações, a Lara Assum falando, eu estou amando a live. Ela também quer um dia uma live com a Maria Tereza, também, ótimo, que é escudeira. E o Maravilha. Gui está falando que
que num passado não muito distante o meio artístico era visto como podridão, prostituição, vagabundagem, e perguntando também se essa visão ainda existe hoje em dia. Eu vou jogar a pergunta agora para o Ivan Cabral. Ivan, você é um ator, né, que nasceu lá em Ribeirão Claro, no interior do Paraná. E você, quando nasceu, a Cacilda já estava aí no auge, fazendo sucesso. E eu queria saber como é que você, com a sua trajetória, representa muitos atores do Brasil, né, que nascem nos interiores do Brasil e sonham com uma carreira artística. Como é que era para você, Ivan Cabral, essa imagem de Cacilda Becker quando você estava querendo ser ator? O que Cacilda Becker simbolizava? Eu só quero, antes, contar uma coisinha a respeito da profissionalização ainda, porque falaram aí do carimbo vermelho. Eu acho que estavam querendo falar da carteira cor-de-rosa, eu acho, porque a profissionalização do artista, o registro na DRT só acontece em 76, mas acontece por essa pressão iniciada pela Cacilda Becker, nesse momento aí, bom, durante todo o ano, os anos 60, porque as atrizes, na época, até a época da Cacilda, ou até 1976, elas tinham que ter exames periódicos na vigilância sanitária, que era o mesmo exame pedido pelas prostitutas. Então, a Fernanda Montenegro fala disso muito bem, inclusive na biografia dela agora. Diz que era quase humilhante, né? Imagina, para você exercer a sua profissão de artista, você tinha que ter essa carteira rosa que era expedida também para as prostitutas. Bom, Miguel, eu acho que a Leona também, a cidadezinha dela lá no Rio Grande do Sul, faz parte da história dela. Ela está falando o tempo inteiro, e agora eu queria lembrar o nome da cidade e não me lembro, mas eu sei o nome da cidade da Leona pelas imensas vezes que ela profere essa cidade e leva essa cidade para frente, e eu acho isso super bonito. Eu me lembro que, e a gente também estava falando disso antes de começar, eu tenho uma cachorra chamada Cacilda, e é por causa da Cacilda Becker, e todas as vezes que eu saio com a Cacilda na rua, é impressionante, assim, mesmo as pessoas, eu estou em Parelheiros, zona sul de São Paulo agora, é uma região super distante, assim, mas as pessoas todas conhecem a Cacilda Becker, é impressionante, porque quando eu falo o nome dela, Cacilda, de Cacilda Becker, eu falo, meu Deus, mas como que essa pessoa aqui no meio do mato sabe que existiu Cacilda Becker? Eu acho que ela é uma referência muito impressionante para a gente. É impressionante que 100 anos depois do nascimento dela, a gente continue falando sobre ela, e a vida dela é Rosário do Sul, lembrei. Rosário do Sul. É impressionante que a gente continue falando da Cacilda Becker, né? Porque é muita inspiração para a gente. E tudo o que vem dessa raiz aí é só inspiração, cara. E especialmente por isso, porque eu acho que a Cacilda ela vai dizer para todas as gerações que vêm depois dela que é possível. Que é possível fazer, é possível... não só à medida da dificuldade que a Cacilda enfrenta na vida dela, né? Tipo, cuidar dos irmãos, trabalhar muito cedo e se aventurar num caminho que até aquele momento não tinha nenhuma estrada, nenhum espelho. É impressionante. Então, eu acho que essa mulher ela vai continuar nos inspirando sempre, certamente. Com certeza, Ivan. Eu queria jogar uma pergunta para o Ivano Lima. Ivano, a gente sabe que o Brasil é um país muito sem memória, né? Um país que a gente esquece em 10 anos tudo que se passou nas 2, 3 décadas, até séculos anteriores. Diante disso, qual que é a importância que você vê da gente falar de Cacilda, da gente lembrar a Cacilda no centenário dela, e se você acha que a Cacilda tinha que estar mais presente, mereceria ter novas homenagens, ter sua história contada? Leona fez deslumbrantemente na Oficina, no teatro, mas também em outras plataformas. E aí eu vou primeiro perguntar para o Ivano e depois passar para o Guilherme e para a Leona se vocês acham que Cacilda tem que reverberar mais para que as novas gerações também conheçam a vida dela e prestigiem esse valor que ela tem, que é um valor, como disse o Ivan Cabral, que abriu as portas, né, para a profissionalização do trabalho do artista do teatro no Brasil. Ivano, precisamos falar mais de Cacilda Becker? Sim, com certeza, com certeza. A gente
tem muito material, né, a respeito da Cacilda. Tem um livro da Maria Teresa Vargas, que era amiga da Cacilda, junto com a Nancy Fernandes, que é uma atriz, Cacilda Becker, que tem muitos depoimentos importantes ali, de todos os diretores que trabalharam com ela, depoimentos importantíssimos, né, como o do Abu Janra. O Ruggero Jacob já falava isso da Cacilda, que a Cacilda era uma atriz que se jogava sem rede de proteção. E isso era uma marca da Cacilda, né? É importante a gente dizer que a Cacilda ela veio para instituir um novo paradigma da interpretação no Brasil. A Cacilda, a entrega que ela dava aos personagens, né, para criar os personagens, era de uma grandeza que impressionava, né? Os flagelos que ela passava para construir o personagem era algo de se admirar, né? E cada personagem era uma nova construção, né? Era um novo caminho. E só para citar alguns, o Pega Fogo, que é quando ela faz um moleque, ela usava uma camisa, e essa camisa ficava aberta, e ela queria que aparecesse... Olha aí, a Leona está mostrando a foto na tela dela, do Pega Fogo. Mas pode continuar, Ivan, que a Leona está ilustrando. Então, ela queria que aparecesse as costelas do menino, né, quando a camiseta estivesse aberta, quando a camisa estivesse aberta. E ela não queria que aparecesse os seios dela. Então, ela tinha uma coisa que se chamava Operação Esparadrapo, que ela colocava para os lados, né, os seios, e pressionava para que não aparecesse nada do seio dela. E só que isso, com o passar do tempo, o esparadrapo começou a grudar na pele dela, né? Então, para tirar aquilo era um sofrimento, né? Porque já estava em carne viva. Mas ela tinha essa necessidade de se entregar ao personagem. E assim como em Dama das Camélias, o Cuca, que é o filho dela, fala que a Cacilda levantava de manhã, né, na casa dela para tomar café, e já era a Marguerite Gautier, né, que é o personagem da Dama das Camélias que ela faz. Então, ela levava esse laboratório, né, para a vida dela, para o dia a dia dela. As construções de todos os personagens eram muito intensas. Nessa mesma personagem, ela usava um vestido que pesava muitos quilos, era mais de 3, 4 quilos. E ela começou a apertar, né, para fazer a cintura, e apertava tanto que ela começou a ter problema no rim, né, do peso de levar aquele figurino. Enfim, ela era uma atriz que... Isso é que era entrega, né? E não tinha medo. Ele não tinha medo. Agora, assim, tem a biografia também do Luiz André do Prado, que é uma biografia muito completa, tem toda a trajetória da Cacilda, mas eu acredito que ainda tem espaço, falta muita coisa ainda. Eu acho que o Brasil deve um filme à Cacilda, até como retribuição, né, de tudo que ela fez, né, de toda essa carreira brilhante dela. Eu acredito que ela mereça um filme, ela merece uma minissérie, para a gente estar sempre retomando a memória da Cacilda, porque a Cacilda ela veio para modernizar a cena brasileira, né? Então, realmente você tem toda a razão, e Sloir Bach
falou também aqui que é necessário uma boa produção cinematográfica sobre a Cacilda, porque isso não foi feito até hoje, e o ícone do teatro brasileiro merece, como o Ivano falou, é o ícone da atuação, né? Não só do teatro, então é um ícone também que sedimentou bases de uma atuação verossímil, de entrega, que a televisão utiliza, que o cinema utiliza. E aí eu vou perguntar para o Guilherme Becker, o senhor neto de Cacilda Becker. Guilherme, você quer ver Cacilda Becker sendo contada numa minissérie da Globo, igual foi Dercy Gonçalves? Você acha que merece? Você acha que tem que ter um filme igual teve agora da Elis Regina? Tá faltando um cineasta com essa ideia, senhor Guilherme Becker? Você acha que não? É o que eu mais penso. Existe já um amigo meu, Guilherme Gonzalez, que está tentando escrever, ou conversou muito comigo, uma minissérie, acho que o começo é esse. Eu acho que é muito difícil montar as coisas no Brasil. Eu tentei 4 vezes montar uma exposição sobre a Cacilda, porque eu tenho todos os figurinos dela, eu tenho as roupas do Denner dela, eu tenho as joias dela, eu tenho aquilo que você quer saber da carteira profissional. Eu tenho o passaporte, aonde ela vai fazer Pega Fogo em Paris, com a fotinho dela e todos os carimbos. Tenho a carteira de trabalho também verde, com uma foto dela muito solta, com carimbo quadrado escrito prostituta. Estão guardados. Assim como todos os prêmios de teatro, 4 medalhas de ouro, as medalhas de bronze, placas de prata, Saci, quando fez Antígone de Sófocles Anouilh, 2 mulheres, o primeiro vestido que o Clodovil fez na vida dele, que ela disse para que ele fizesse baseado num Chanel ou num Dior, não me recordo bem, com 18 anos, porque ele desenhou um croquis para ela na frente, na escadaria. Ele chegou e falou: Cacilda, eu sou costureiro. Desenha uma coisa para mim. Ele abriu a bolsa, pegou um canson e fez. Ela, você é fantástico. Faz para mim um vestido baseado no Dior, no Chanel. Esse vestido está aqui nesse guarda-roupa atrás. Aqui é um fundo preto falso, um cenário feito pelo nosso Ricardo Islói Urbano, também pelo Júnior Amaral, aqui, que nos ajudaram com o cena técnico, como do Ivano também. Então tem que ter uma exposição, gente, para mostrar tudo que eu Guilherme, tenho você está na casa, roupa. você está na casa que foi da Cacilda Becker, aquela que eu fiz a reportagem. Você está nesse momento na casa? Infelizmente, pelos problemas dos homens, dos inventários, para que as brigas terminassem, teve que ser vendida. Ai, que dor. Ela foi vendida, vai tornar-se um restaurante, que eu estou com os donos escolhendo um nome baseado no teatro para receber a classe teatral. A gente quer pegar uma personagem da Cacilda. E eu hoje moro, por ironia da vida, no topo do edifício Tito Fleury, que era o meu avô, marido da Cacilda, que virou construtor civil. Eu me mudei para cá, esse apartamento ficou meu. Mas tudo da Cacilda está comigo. Diários. Eu me lembro desse acervo seu maravilhoso. Diários, cartas. Guilherme, Ivan, vai lá. Eu posso fazer uma pergunta? Deve. Ô, Guilherme, eu conheci em alguma altura a Elke Maravilha, que me levou lá, na verdade. Sim, a Elke morava no Baronesa. Então, ela me levou até o apartamento da Cacilda, que ficava na cobertura. No 25º andar. A Elke morou lá, Ivan? A Elke morava lá no 9º andar. Nesse prédio, mas não no... Eu conheci esse apartamento também. Não sabia que a Elke morava lá. Era maravilhoso. Tinha um teatro, né? Exatamente. E o que aconteceu com esse apartamento? Esse apartamento se foi como muitos problemas que acontecem nas famílias. Ele não mais é nosso. Eu morei lá dos meus 2 até os meus 4 anos. Achei umas fotos aqui, aí houve uma grande... O teto desabou do teatro. Uma grande enchente. Era um teatro em cima de 100 lugares. Uma cobertura de 800 metros. E toda a água foi para a sala. Nós chegamos da viagem, não tinha mais como morar lá. Que pena. Aí nós conheceu, então...
Eu Foi conheci. deixado até que foi vendido. Até como eu fui parar na casa um onde ela teatro começou. numa cobertura. Um teatro. Ela era uma cobertura. Ela mora 25º, 26º, na Avenida Paulista, em frente ao MASP, do lado do Trianon, na Peixoto comigo. Onde ela era muito fazia amiga muitas... da Elke, e quem não sabe, a Elke falava 12 línguas. Sim. Nossa. Sim. A Elke era uma mulher brilhantemente inteligente e culta. Sim. E ficou muito amiga da Cacilda. Cacilda comprou aquele apartamento com o Valmor. Eu cheguei a morar lá, me lembro vagamente de passear no Trianon, me lembro da sacada maravilhosa que existia, mas hoje tem novos donos. A casa que eu morei foi a casa que a dona Cecília Fleury fez para o Tito, porque ela queria um neto e não queria o casamento do Tito, filho, com a Cacilda, porque não gostava que ela fosse atriz, e exigiu que ela ficasse próxima. Tito já namorava com a Cacilda há 10 anos. Cacilda foi para lá grávida, Mazzaropi era vizinho, mesmo a dona Cecília Fleury era vizinha. Depois de um mês, houve uma grande briga, porque o guarda-roupa da Cacilda, o Tito levou ela para a sociedade, o Tito levou ela para a companhia Bibi Ferreira para fazer no El Tower no final de semana. O Tito levou ela para o rádio, o Tito levou ela para conhecer o Jânio Quadros, o Tito levou ela para conhecer o Jean Sablon. O Tito era um homem muito integrado, virou advogado, construtor civil, escritor, pianista, músico, compôs Varre, Varre, Vassourinha, que é muito famoso do Jânio. E ele, assim, fez um guarda-roupa para a Cacilda inteiro, vamos dizer assim, um guarda-roupa que uma atriz, um guarda-roupa de uma atriz hollywoodiana. Aquilo irritou a dona Cecília, foi tudo pela janela, e a Cecília foi morar nas suítes do casal. Aí o filho, o Cuca, nasceu, namoraram naquela casa 1 ano, que é a casa que ele conheceu, nosso amigo, e eu fiquei lá 5 anos tentando montar um lugar chamado Bistrô da Cacilda. Mas, pelos problemas, as brigas que existem das pessoas, uma hora alguém ofereceu um valor bom no meio da pandemia. Aí eu falei, papai, vamos cessar com as brigas. Vai existir outro espetáculo, o bistrô não é nosso, mas vai ser aberto um bistrô para receber os artistas na Paz de Araújo. E eu acabei vindo parar numa cobertura aqui no edifício Tito Fleury, que é muito engraçado. Nesse apartamento também, a Cacilda fazia muitas leituras. Então, a Cacilda sempre acreditou que todas as pessoas que desejam fazer teatro, todos os estudantes, devem ler os clássicos, né? Então, ela deu aula de teatro, e ela sempre dizia isso, que pelo menos para conhecer, pelo menos para ler os clássicos. E ela fazia muitas leituras e deu força também para muitos dramaturgos novos. E também, na época da ditadura, ela abrigou muita gente lá. É conhecida a história do Plínio Marcos, né? Que o Plínio ficou lá, que o Plínio ficou meses lá, porque estava sendo procurado. O Dois Perdidos da Noite Suja, ela chegou a fazer uma leitura lá, entre muitos outros textos, mas ela apoiava muita gente, ajudava muita gente, era conhecida lá, a cobertura da Cacilda como um point da classe, né? Ô, Leona, você tem essa coisa, você interpretou a Cacilda no Teatro Oficina, e você se parece muito com a Cacilda Becker, né? A gente olha para você e lembra da Cacilda. Você tem vontade de interpretar a Cacilda num filme, ou numa série, ou na Globo, ou na Netflix, ou na Amazon, porque agora tem novas produtoras também. Você acha que faz falta essa produção audiovisual grande, falando de Cacilda? Porque o teatro, a gente sabe que tem essa limitação, né? Pelo menos tinha até a pandemia do geográfico, né? Mas acho que a Cacilda merece ser eternizada em outras telas também. O que você acha disso? Com certeza. Quais são os seus projetos em relação à Cacilda? Com certeza. Inclusive, eu tenho um projeto, já comentei com o Guilherme, comentei com você, inclusive, né, que eu gostaria de fazer um documentário sobre a Cacilda. Um documentário, talvez, com algumas cenas ilustrando em ficção, baseado em fatos reais, mas fundamentalmente um documentário. E eu tenho essa vontade. Na verdade, a gente até chegou a conversar um pouco, cheguei a conversar com algumas pessoas antes da pandemia,
para fazer esse documentário, é um projeto que eu tenho ainda. Eu acho que é necessário, merece, porque a Cacilda, se sabe muito da Cacilda, é o que a gente já falou aqui, quer dizer, é considerada, 100 anos depois, é considerada a maior atriz brasileira, 100 anos depois do nascimento dela. Tem poucos registros, as pessoas que nunca viram ela interpretando podem ver no Floradas na Serra, que é um filme da Vera Cruz, né? Um filme até tem acho que foi o Raul que está aí que falou do Fred Kliman. Vou mostrar um livro do Fred Kliman que a Maria Tereza Vargas me deu, que tem a foto da Cacilda aqui numa cena de Floradas na Serra. Não, Floradas na Serra, essa aqui, né? Não, é Dama das Camélias daí. É Dama das Camélias? Aí é a primeira montagem de Dama das Camélias, que eu acho que foi em 1950. Daí ela fez de novo em 51, mas essa foto é do Fred. É uma foto clássica, né? E então é possível vê-la em Floradas na Serra, e tem um ou outro teatro filmado, Inês é Morta, acho que tem, mas não tem uma imagem forte da Cacilda. Então eu acho que é necessário sim fazer uma série, fazer um documentário, fazer alguma coisa. Eu gostaria de fazer. E tem que fazer. Tem que fazer. Enfim, tem que ser feito, né? Cadê os nossos governantes, né? Vamos patrocinar esse. Eu acho que poderia ter uma espécie de um memorial de Cacilda, que é uma coisa que a gente chegou a comentar também, né, Guilherme? O memorial de Cacilda, esse material todo que o Guilherme tem, é uma coisa que qualquer pessoa que ama teatro gostaria de ver, porque é muito rico. Acho que é importante sempre trazer as ideias da Cacilda. Então, eu tenho vontade de fazer, o que eu estou pensando em fazer é uma homenagem à Cacilda, com alguns trechos de textos dela e com algumas das ideias dela, Cacilda por ela mesma, baseada no livro da Maria Tereza Vargas, onde tem alguns depoimentos dela, alguns registros que o próprio Guilherme já me passou. É um projeto, né? Mas eu tenho vontade de fazer e vou fazer agora, em breve, assim que for possível, porque não sei como é que é essa coisa da pandemia, uma homenagem a ela com alguns trechos do Pega Fogo e trechos de outras personagens dela e colocando algumas ideias dela, porque eu acho que a Cacilda tinha uma coisa que é muito necessária e que era um brilhantismo de um pensamento de teatro, sabe, Ivan? Você que também é um pensador de teatro, Miguel, de pensar teatro, né? De ter um conceito sobre o que é a arte brasileira, o que significa a arte brasileira, o que significa o ator brasileiro. Então, ela tinha determinados... Ela falava de um jeito para o ator que pouco se fala. Então, essa questão da autovalorização, a questão da necessidade da arte como um bem, a arte como cura, porém do diferencial da arte como cura, da arte terapêutica para a arte profissional. Que a gente sabe que a arte é terapêutica, a gente sabe que toda arte cura, e que, nossa, que maravilha, né? Que seria do ser humano sem a arte? Né? Mas da necessidade também do olhar de se levar a sério uma carreira profissional. Sim, mas se você quer viver disso, você tem passos e passos a serem feitos. Enfim, tem um contexto aí que falar de Cacilda já traz à tona. Quando a gente fala de Cacilda, você vê, essa live é uma live sobre Cacilda. A gente está falando alguns aspectos dela, de como foram, histórias e tal, mas o que fica forte, presente, é o amor pelo teatro, o sentido do teatro, da interpretação. E ela falava, porque quando ela morreu, o cinema brasileiro estava começando, tinha alguma coisa ali de Vera Cruz nos anos 50, ela morreu em 69, mas a televisão estava começando, o cinema estava se firmando. E ela falava que ela gostaria de ter tido mais experiências no cinema e também na televisão. Sim. Porque ela tinha uma voz que era uma voz muito marcante, né, muito conhecida por ser marcante, mas muito pequena, que ela tinha um jeito frágil, tinha um corpo frágil, e que ela gostaria de interpretar mais na televisão, porque ela achava que, na televisão, no cinema, no audiovisual, enfim, que ela achava que seria um lugar onde ela poderia se desenvolver muito, teria muito a contribuir. Então, eu acho, sim, que o audiovisual precisa fazer algo de Cacilda Becker, e eu quero fazer algumas coisas, entre elas essa homenagem aí que deve ser feita ainda esse ano. Quem sabe a gente faz lá no Municipal,
Hein, Ivan? Vamos tentar, Leona. Eu acho que tem tudo a ver. Eu estava pensando agora, é impressionante, Miguel, porque é um momento. O teatro é muito feminino, né? O teatro é o lugar das mulheres. É impressionante isso. A gente vai falar de um monte de mulheres. A Leona até falou de algumas, mas não falou da Maria Della Costa, não falou da própria Fernanda, que eram mulheres que tinham suas companhias, a Tônia Carreiro, né? Que tinham suas companhias de teatro, e a gente tem poucos homens que faziam isso, né? Verdade. É impressionante isso, e ver também toda a trajetória da Leona. Eu acho que me coloca isso também, que o teatro é um lugar das mulheres. E esse é o momento, eu acho, Leona. Vamos apresentar esse projeto aí. Vamos. A gente está comemorando os modernistas. Eu até estava procurando aqui, eu tinha visto uma coisa da Cacilda Becker, não sei se você se lembra, com Oswald de Andrade, do Manifesto, que ela teria feito alguma coisa em algum momento, mas eu acabei não encontrando. Que eu acho que pode... Fala. Não, acho que pode ser o link para a gente poder apresentar esse projeto, e eu faço isso por você com o maior amor. Opa, obrigada, que legal. Obrigada. Eu acho que tem que fazer, eu acho que é impressionante. Daí o Miguel provocou essa pergunta, né? Falei, caramba, nunca teve um filme da Cacilda, nunca teve uma minissérie, né? E é uma história muito fantástica para se contar. É muito fantástica, porque ela se funde com a nossa história, né? Com o século XX, com o que nós somos hoje. Então, ela precisa, realmente, ela precisa ser... Uma produção de época, né? Imagina que linda cena, figurino, uma direção de arte. Eu já fico imaginando aqui. Eu acho que a gente está lançando coisa, aqui... Só uma coisinha, Miguel, só para falar uma coisa que eu acho que isso de reviver Cacilda também pode incluir e deve incluir essa nossa live aqui, quer dizer, as pessoas de teatro, os estudantes de teatro. Eu acho legal a ideia do prêmio de Cacilda, de repente, para atores específico para atores, sabe? Ter essa coragem que é um prêmio para atores. Ou mesmo nesse movimento, por exemplo, se a gente fizer no municipal, eu gostaria de, em algum momento, incluir fazer um dia para os estudantes com um debate no final, onde, né, o Guilherme pode estar, o Ivano pode estar, a gente fazer um movimento Cacilda. E sempre a Cacilda traz essa chama, sempre ela traz uma coisa assim, que tanto que ela foi uma das grandes apoiadoras e um dos símbolos da possibilidade da existência da classe teatral, que é uma coisa que precisa, nesse momento, ser renovada. É isso mesmo. Posso mostrar uma coisa, Miguel? Pode, Guilherme. A gente já está chegando no finalzinho, mas vamos lá, temos os últimos momentos. Vai acontecer este filme. Eu não exerço a profissão de cinema, eu gosto de ser fotógrafo, mas o Jardel Filho ganhou um presente do Luciano Salti. O Jardel, muito amigo do meu avô, Tito Fleury, deu de presente para o Tito Fleury. Está aqui do meu lado. Vou pegar um objeto difícil. Isso é o tripé. Olha! Que foi filmado Floradas na Serra. Nossa, Guilherme! Luciano Salti, todo de madeira, que chega a ficar com 3 metros de altura. Que legal! É um símbolo que eu acho que nós vamos representar a Cacilda no cinema, porque ela morreu em cena. E é um filme que sai da pobreza, liberta o Brasil da ditadura, lança moda, é precursora, conhece muita gente. Tem que falar da Elizabeth Anheit, tem que falar da Elizabeth Hartmann, tem que falar do Maurício Barroso, muitos atores. Ela representou 62 espetáculos, porque existe no Brasil, Ariano Suassuna, blá, blá, blá. E a gente tem que sair de toda forma, mas literatura já tem muito boa. Tem que ser exposição, tem que ser teatro, tem que ser minissérie, tem que ser cinema, porque a Cacilda disse, eu tenho gravado isso numa fita com a voz dela, eu quero fazer cinema porque eu fiquei parecendo a Rita Hayworth, eu fiquei parecendo a Ava Gardner, que são musas do cinema. Pega, por favor, Júlio.
são mudas do cinema. Então, isso vai acontecer, gente, assim como a Praça Roosevelt era um lugar abandonado. É verdade. Quando eu estava lá com meus... Hoje é um lugar lindo que eu não vou há um bom tempo. E eu resolvi, essa semana, a falar que nós não estamos mais na pandemia. Não, nós estamos num espetáculo no momento do Sartre. Nós estamos a quatro paredes entre a portas fechadas, que é um espetáculo que eu tenho texto aqui todo escrito pelo Sartre. Então, vamos falar que nós estamos no momento do Sartre. Daqui a pouco o espetáculo vai mudar. E as portas Cacilda entre quatro paredes, ó. Olha aí, Leona Carvalho mostrando aí as imagens da Cacilda Becker. Coisas lindas. Gente, se eu pudesse, eu ficava com vocês aí até o fim da noite, mas a gente tem um prazo aqui para terminar. O nosso tempo já está se extinguindo, aliás, até passou, mas eu vou pedir para cada um fazer suas considerações finais, dizer como entra em contato, quem quiser entrar em contato com o Guilherme, com a família Becker, quem quiser entrar em contato com a Leona. Eu digo que a TV Bandeirantes divulgou que eles têm um acervo muito grande de imagens de peça da Cacilda. Eles viram a notícia do centenário, eles vão pegar nos arquivos para poder, como que diz, né? Limpar as fitas. O Cláudio Petraga limpou tudo. Ótimo. Ai, então, que legal. Um bom caminho aí. Leona, eu termino aqui dizendo, para minha última palavra aqui, para deixar a palavra para vocês, eu acho sim, como crítico de arte, como jornalista, é um absurdo o Brasil ainda não ter tido a exposição da Cacilda Becker, porque eu estive na casa dela com o Guilherme, eu vi a obra, eu vi o acervo de figurinos com roupas do Denner, do Clodovil, no começo de carreira, um acervo preciosíssimo. Qualquer país que valoriza a sua cultura transforma isso numa grande exposição para rodar as principais capitais do Brasil. Então, a gente torce para que vocês consigam encontrar aí parceiros para realizar isso. Leona também fazendo um documentário. Como que o Brasil não tem um documentário até hoje contando a história de Cacilda Becker? E esperamos também uma ficção no cinema e também numa minissérie, porque como bem pontuou o Guilherme, o Ivano, a Leona, a Cacilda, ela abriu o caminho para a arte brasileira e para o mercado do entretenimento. Se hoje a gente vê a Marina Rui Barbosa e a Bruna Marquezine usando uma roupa e ganhando dinheiro no Instagram, quem inventou essa história de usar uma roupa de um estilista de uma marca foi Cacilda Becker, usando Denner e Clodovil, que viraram estrelas graças a ela. Então, a gente precisa, o mercado do entretenimento, do show business como um todo, acho que deve a Cacilda esse momento, e nada melhor do que o ano do centenário dela para a gente jogar essas ideias aí para o mundo. Então, dito isso, eu quero agradecer, antes de terminar aqui, a produção da Margarete de Lara, que trabalha comigo na equipe de extensão cultural, que produziu essa live, entrou em contato com todo mundo, e também a transmissão do nosso querido jornalista também da minha equipe, o Rodrigo Barros, que está fazendo a nossa transmissão aí, a direção de vídeo hoje. Então, eu vou primeiro com o meu anfitrião da casa, Ivan Cabral, as suas considerações finais sobre tudo que a gente falou. Bom, eu também adorei estar com vocês. A gente ficaria, de fato, falando horas e horas. Acho bacana que, quando termina assim o encontro, a gente tem histórias, né, que vão além desse momento. Eu e a Leona vamos continuar conversando, porque eu quero levar esse projeto dela para o municipal. Guilherme também, Ivano também. Obrigado por essa noite, por esse encontro. Miguel, só alegria, querido. Super beijo. Obrigado, querido Ivan. Leona Carvalho. Obrigada, Ivan. Obrigado, amores. Obrigada, Ivan. Obrigada, querido. Obrigado. A gente continua pelo WhatsApp, vamos, tá, Ana? Vamos. Mas te agradecer e te dar os parabéns por essa escola, que realmente é um símbolo, é um diferencial na história do nosso teatro. Realmente é mesmo, né? E de São Paulo. Obrigada, Miguel. Obrigada a todos aí que estão aí. Eu queria dizer para vocês que amam o teatro, que estão aí estudando e querendo fazer cada vez mais, que busquem sempre essa chama dentro de cada um, essa paixão, porque eu acho que Cacilda Becker realmente significa, além de tudo isso que a gente falou, a paixão pelo teatro. Ela amava incondicionalmente o teatro, tanto que nasceu e morreu no palco, dançava desde sempre, e tinha essa consciência de que sem arte, sem teatro, não se vive, e acabou dando a sua vida ao teatro. Então, não desistam dos seus sonhos, insistam,
e pensa em coisas inimagináveis, sabe? Acho que nem a Cacilda, por exemplo, imaginaria que a gente estaria aqui 100 anos depois falando dela. Então, essa ousadia, sabe? Tragam isso e tragam esse amor pelo estudo, pela essência do que é a arte realmente. E aí eu queria lembrar que eu tenho um Insta, que é o Leona Cavalli em Rede, além do meu Leona Cavalli Oficial, que é um Insta onde eu dedico ao estudo mesmo, a estudo de processos criativos, a curiosidades da arte, onde eu faço algumas lives, inclusive vou fazer uma outra com o Guilherme na quinta, né, Guilherme? Falando um pouquinho mais, e queria convidar aqui ao vivo o Ivan e o Miguel para fazermos uma também, falando sobre teatro, sobre arte, sobre coisas nossas, e convidar quem está aí também para entrar no meu canal do YouTube, que eu tenho vários vídeos lá, falando também de aspectos de arte, dando dicas para atores, conversando, porque é uma necessidade minha, né? E um dos vídeos que tem no meu canal do YouTube é Quem foi Cacilda Becker. Então, acho que a gente está começando aqui uma história. Como sempre que se fala de Cacilda, nasce alguma coisa nova. Então, viva Cacilda Becker. Viva Cacilda Becker e Leona Cavalli. Então, não deixe de seguir Leona Cavalli Oficial e Leona Cavalli em Rede. Você que está aqui no YouTube, já procura o canal da Leona Cavalli, já se inscreva, coloca o sininho para tocar. Eu vou aproveitar e fazer propaganda para o meu canal Blog do Arcanjo aqui no YouTube, dia 28 de abril, agora, 7 da noite, tem a segunda edição do Prêmio Arcanjo de Cultura, agora é digital, estamos online. Então, maravilha! Leona Cavalli foi queridíssima, né? Uma das apresentadoras da primeira edição lá no Municipal, super parceira. Sempre que a gente chama, a Leona está junto com a gente, o Ivan Cabral, diretor artístico do prêmio. Se você quiser seguir o Ivan Cabral, é @Ivan com M de Maria _Cabral. Segue o Ivan lá também. Quem quiser me seguir é Miguel.Arcanjo. Eu já estou chegando. Vamos lá. Eu já sigo todo mundo. Todo mundo, vamos todo mundo seguido. Ivano Lima, com você as suas considerações finais, meu querido. Muito obrigado por ter participado com a gente. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, poder falar dessa mulher espetacular. E eu quero encerrar a minha fala com uma frase da Cacilda, que é: tenho escolhido virtudes, não porque sejam belas, mas porque acredito firmemente que são santas, que nelas a gente se dignifica. Durante todos esses anos que eu tenho mergulhado assim na carreira e na vida da Cacilda, eu nunca vi ninguém falando mal da Cacilda. Nunca vi ninguém dizendo que ela cometeu essa ou aquela falha, porque ela tinha essa preocupação de, antes de ser uma grande atriz ou uma grande artista, ela queria ser um bom ser humano, né? Via essa questão da humanidade da Cacilda era muito presente, né? Então, ser ético, ser honesto, que enxerga o próximo, né? Então, essa marca de ser humano antes de ser qualquer coisa, na verdade, né? Antes de ser um bom médico, um bom advogado, ou qualquer profissão, que a gente seja uma boa pessoa, né? Então, essa é a marca da Cacilda e é o legado dela. Muito obrigado a todos. Ivano, eu quero te seguir no Instagram, conta pra gente, qual que é o seu Insta? No meu Insta é Ivano Lima Oficial, e no Facebook também Ivano Lima. Lá a gente é só mandar direct que eu respondo. Se quiser entrar em contato com a família Becker, eu farei com o maior prazer. Ivano Lima Oficial, já estou seguindo aqui. Então vamos isso. Muito obrigado mais uma vez, Ivano, por trazer esse conhecimento seu, esses retratos lindos também de Cacilda Becker aí atrás. Eu me lembro de fazer uma foto sentado na frente desses retratos quando a gente fez a matéria lá na casa dela. Até me emociona. Sim. Isso é a herança do Fred para Cacilda. Que herança, né? E para terminar, então, vamos terminar com o herdeiro de Cacilda Becker, o neto de Cacilda Becker, nosso querido Guilherme Becker, encerrando aí essa noite. Guilherme, com você, suas considerações finais nesse centenário aí da sua avó. Eu agradeço a oportunidade dos céus, do Cuca, de haver nascido neto de uma mulher, de um ser tão fantástico e revolucionário até hoje. Eu tenho certeza, eu sou uma pessoa analógica, eu prometo que muito em breve eu terei no Instagram
Não tem. Realmente o Ivano vai ter que entrar em contato com você. Eu estou sem celular, há 2 anos. Eu sou fotógrafo de rolo. Se fizerem um filme, eu vou levar o tripé aqui do Luciano Salti. Mas eu terei um Instagram. E eu digo assim que gostaria muito que, quando as portas estejam abertas e terminem entre 4 paredes, e nós estejamos um outro ator, outro autor do mundo, não que não seja o Beckett também fazendo Godot, que é triste, uma peça bonita, um momento bonito do nosso Brasil, eu vá falar, a gente começa tudo de um grão de mostarda. Quando eu estudei no Newton Travessi, que eu ganhei uma bolsa, meu DRT, eu não sou ator, acho que não tenho talento para representar. Eu fiz uma pequena exposição com uma grande amiga minha, que é a Beth Dorgan, para uma escola, para os alunos de uma sala. E a escola inteira parou. Eu, particularmente, sou bom de luz, sou um bom fotógrafo. Quando a Beth entrou, ela ficou emocionada. Então, a gente tem que fazer isso no Sátiros, no espaço. Não esperar para fazer uma exposição grandiosa. Ela começa ali. Levar eu um dia para falar com os alunos sobre quem foi minha avó, para levar as luvas que ela usava, as canetas que ela escrevia, os diários. Eu levar a voz da Cacilda fazendo pegar fogo, que eu tenho. E tenho o Esperando Godot gravado, tenho Adorável Júlia gravado, tenho Santo e a Porca gravado em áudio, mas que é uma novela de rádio. Então, esses meninos vão poder saber como é a voz do Sérgio Cardoso em cena, como que é a voz do Zimba em cena, como é a voz da Cleide. Isso é muito legal. Eu tenho um diálogo da Lola Brá, que ninguém sabe quem é, mas fez Floradas, mas uma alcoólatra, engraçadíssima. Eu tenho isso gravado numa fita, uma conversa das duas em casa, querendo montar um espetáculo. Então, para encerrar, eu acho que eu tenho que levar esse legado, essa estrela que nasceu, que reflete em mim, que tenho essa responsabilidade e busco uma oportunidade. Acho que a Cacilda tem que ser lembrada num retrato, no porta-retrato de todo grande artista, de todo grande ator que quer ser ator. Põe a Cacilda, escolhe um espetáculo, escolhe a Cacilda mulher, porque a Cacilda é o vento, a Cacilda é o mar, é o fogo, é o ar. Põe num porta-retrato 10x15, discreto, dama discreta, meio Cleide Ácones. Põe ali, vai rezar para Santa Cacilda, como Zé Celso rezou, achando que estava com AIDS e estava com erisipela. Ele foi rezar para Santa Cacilda. Então, assim, todo ator deve ter isso, todo artista deve ter isso. E eu gostaria muito de retornar, de entrar em contato com vocês, de falar aí, de fazer uma palestra, a gente tentar fazer uma exposição pequenina aí, e daí uma hora ela vai parar na Oca, lá no meio do Ibirapuera. E uma coisa muito bonita da Cacilda, para terminar, uma frase que eu nunca falei, que ela diz: o passado é terra removida, o presente é terra cultivada, o futuro é a semente que germinará. Cacilda Becker. É assim que eu encerro. Muito obrigado pela oportunidade. Muito séria, muito brilhante. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Ivano. Muito obrigado, Ivano. Agradecendo a presença do Leandro Suburbi, agradecendo a presença do Leandro Montesino, que me ajudou a me vestir, que é visagista, do Ricardo Sloy Urbano, que fez todo o cenário, do Júnior Amaral, que me ajudou aqui com o cenário técnico. Muito obrigado pela vida. Que Jesus nos ilumine. Amém. Muito obrigado, senhor Guilherme Becker, Leona Cavalli, Ivan Cabral, Ivano Lima. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui no YouTube da SP Escola de Teatro. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram estamos lá, Escola de Teatro. E até a próxima. Com certeza terão novos encontros e terá muito mais Cacilda Becker. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, querido. Tchau, obrigada. Obrigada.